A graça e a paz. Estou muito feliz em estar com vocês neste dia, né? Estivemos aqui pela manhã também com os irmãos e estamos o dia todo aqui nessa cidade maravilhosa aqui, né? Fomos muito bem recebidos, eu e minha esposa. Já deixamos desde já a nossa gratidão à hospitalidade que nos foi concedida aqui por parte desta igreja. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 139. Livro dos Salmos, 139. Livro dos Salmos, número 139, da Palavra do Senhor. Bom, já que todo mundo ficou de pé, vamos ficar todo mundo de pé mesmo, né? Livro dos Salmos, número 139. Então, eu queria que você acompanhassem a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Pois onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, é com muito temor e tremor, Senhor, que nos aproximamos da Tua palavra esta noite. Pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Pedindo que o Senhor fale às nossas almas, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra esta noite, Senhor. Fala-nos através desse texto, Senhor, desse salmo, e o nosso coração saia daqui cheio da Tua graça, Senhor, cheio do Teu ensinamento. Assim nós Te oramos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. A mais alta ciência
a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que se pode prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem ele chama de Pai. Com estas palavras, Charles Haddon Spurgeon, o jovem pregador de 20 anos, começava o seu primeiro sermão, falando acerca da imutabilidade de Deus. Meus irmãos, nesta noite eu queria parar um pouco e pensar sobre o seguinte tema: o encanto pela face de Deus revelado em sua palavra. Me faz pensar nesse tema o fato de que muitos de nós, cada vez mais pensamos em muitas coisas, muitos assuntos tomam parte de nossa vida, e outras coisas nos encantam, mas parece que pensar acerca de Deus nos perdeu o encanto. Parece que nós hoje lemos a saber ou a falar de alguns dos atributos de Deus, e parece que aquilo ali não nos causa mais admiração, aquilo não nos causa mais espanto. Falar sobre a santidade de Deus, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o poder de Deus, parece que aquilo agora se tornou algo muito simples para nós. E o que eu quero pensar nesta noite é exatamente isso, que nós precisamos retornar ao encanto pela revelação acerca de Deus. Precisamos voltar a nos encantar com a verdade acerca de Deus. Precisamos voltar a nos impressionar com o que a Escritura revela, porque esta é a revelação de Deus para nós. Até porque o que conhecemos de Deus é o que Ele se manifestou a nós, ou o que Ele revelou a nós através de sua palavra. Então eu queria pensar sobre esse tema. Este salmo do número 139, um salmo de Davi, né, tem o título aí, Ao Mestre de Canto, né? Ao Mestre de Canto, salmo de Davi, provavelmente feito ao Mestre de Canto, que era feito para ser cantado, né, para ser, inclusive tem até alguns louvores, né, que cantam esse salmo, né, sonda-me, Senhor, e outras coisas mais, mas é um salmo para ser cantado, né, ele coloca aqui, e esse salmo ele tem uma divisão bem organizada, no próprio texto hebraico, né. Aqui para nós essa divisão se encontra de 6 em 6 versículos. Se você observar aí na sua Bíblia, os 6 primeiros versículos é a primeira divisão, os próximos 6 é outra, os próximos 6, então são 24 versículos, são 4 divisões. A primeira divisão aqui ele vai tratar acerca do conhecimento de Deus, ou da onisciência de Deus. Nos outros 6 versículos ele vai tratar sobre a onipresença do Senhor, a onipresença de Deus. Nos 6 posteriores, versos de número 12 a 18, ele vai tratar então do poder de Deus, da onipotência do Senhor. E os últimos 6 versículos, que é aquela parte do salmo que a gente, no salmo tão bonito, rapaz, essa parte aqui, né, que é a parte exatamente que ele diz, tomara Deus desse cabo do perverso, né, ó Senhor, eu aborreço, eu tenho ódio consumado, aquela parte do salmo que a gente diz, poxa, o salmo estava tão bonito aqui, quando chegou nessa parte, que nós chamamos da parte imprecatória do salmo. Então, queira Deus nós esta noite fazermos uma exposição acerca disso e voltarmos a ter esse encanto pela revelação acerca do ser de Deus, pela revelação acerca dos atributos de Deus. O próprio João Calvino, ele coloca no seu livro As Institutas, o livro 1, ele coloca nos dizendo que o conhecimento de Deus, primeiro ele humilha o nosso orgulho. Quando nós passamos a conhecer mais de Deus, nós temos o nosso orgulho humilhado, nós passamos a ser mais humildes. Em segundo lugar, ele expande a nossa vida espiritual e expande o nosso conhecimento das Escrituras, porque conhecer o Deus que fez as Escrituras nos ajuda a entender a própria Escritura por completo. E em terceiro lugar, entender a Deus nos ajuda a entender a nós mesmos. Quando nós entendemos a Deus, como Deus é, nós começamos a enxergar quem de fato nós somos. Então, esse encanto pelo conhecer de Deus, ou por conhecer acerca de Deus, eu não estou falando que outros assuntos da fé cristã não são importantes, mas que nós precisamos voltar a ter um encanto pelo conhecimento acerca do ser de Deus.
Então, vamos começar então na primeira parte da exposição. Veja você aí na sua Bíblia. A primeira parte vai ser do verso 1 ao 6 e vai falar sobre a onisciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas, o conhecimento de Deus. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer que quando eu falo assim, o conhecimento de Deus, essa expressão, ela parece dizer duas coisas, né? Então é preciso a gente definir os termos. Quando eu falo o conhecimento de Deus, primeiro parece entender assim, quem Deus é, o conhecimento acerca de quem Deus é. E a segunda coisa é o conhecimento acerca de quem Deus tem, o conhecimento que Deus tem. Então, quando nós falamos aqui sobre o conhecimento de Deus, nós estamos falando do conhecimento acerca do que Deus tem. Que conhecimento Deus tem? O quanto Deus sabe? O que Ele sabe? Então, esse texto, o salmista vai tratar disso. Só que ele trata de uma forma bem interessante. Ele coloca sempre em contraste com a sua própria experiência de vida. Ele coloca sempre em contraste com o seu próprio agir. Então, ele começa a contemplar, na verdade, o que Deus sabe através da sua própria vida. Então veja você aí comigo. O verso de número 1 vai trazer um resumo sobre a onisciência de Deus. Claro, voltando sempre para a vida dele. Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então temos duas palavras aqui, sonda e conhece. Então, conhecer, né, saber todas as informações acerca dali, e sondar tem a ideia de investigar. Né? O termo aqui é exatamente investigar, ou o termo é analisar. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte, Senhor, Tu me conheces, mas Tu ainda vai além disso, Tu me sondas, Tu me investiga, Tu me analisa, ou seja, a cada coisa que acontece, Deus já conhece todas elas, mas mesmo assim o Senhor ainda sonda cada momento, cada passo da nossa vida, cada pensamento meu. Você veio aqui esta noite, eu não sei qual o seu pensamento, eu não sei como você saiu de casa, como foi o seu dia hoje, como foi a sua semana para você chegar até o dia do Senhor aqui, neste domingo, para cultuar, não sei. Mas o Senhor, Ele sonda e conhece os seus pensamentos. Ele sonda e conhece a sua vida. E aí ele começa então, versos de número 2 a 4 agora, ele começa a fazer uma descrição de como Deus sonda e conhece isso aí. Versos de número 2 a 4, ele vai fazer essa descrição. Então, o verso 2, ele começa a dizer, por exemplo, que Deus conhece as coisas mais simples que acontecem conosco. Olha só o que ele diz no verso 2. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. Então, sabes quando me assento e quando me levanto. Meus irmãos, se eu perguntar para você agora, quantas vezes você se assentou e levantou hoje? Quem saberia me dizer aqui? Porque eu mesmo não sei quantas vezes eu me assentei e me levantei hoje. Mas o Senhor, Ele sabe. As coisas mais simples que acontecem em nossas vidas, o Senhor conhece, é isso que o salmista Davi está colocando. Como sentar e levantar. É uma coisa extremamente simples. Ninguém nota. Se nós mesmos não notamos, nem ninguém que está ao nosso redor nota quantas vezes nós sentamos e levantamos. Mas o Senhor, Ele percebe isso, a coisa mais simples. Em segundo lugar, ele vai colocar aqui a questão dos pensamentos. A expressão aqui ele diz assim, tu penetra, de longe tu penetra os meus pensamentos. Quando ele coloca a expressão pensamentos aqui, a ideia é de propósito, de intenção. O que ele está falando aqui, na verdade, quando diz de longe penetra os meus pensamentos, é que quando eu estou fazendo algo, até mesmo pregar aqui, o Senhor, Ele conhece a intenção do meu coração, Ele conhece o propósito dos meus pensamentos. O pensamento aqui é propósito. Então, a ideia clara aqui para nós é que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, vamos sempre realizar algo, por mais bom que seja, o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu costumo dizer que os seres humanos não conhecem, não conseguem ver a intenção do coração, né? Por exemplo, se vocês passarem, durante todo o dia, você passa aí na rua da igreja, a rua está aberta ali, e você vê um dos irmãos aqui, vamos ver aqui, o irmão Maxwell, pronto. Você vê o irmão Maxwell todo dia, de joelho aqui orando. Você passa e olha e vê o irmão todo dia de joelho orando.
Todo dia o irmão está lá de joelho orando. Aí você olha e diz, poxa, que irmão crente. Que irmão crente. Que irmão crente você está colocando lá. Todo dia eu passo na frente da igreja e vejo o irmão lá orando. E no seu coração você está dizendo, que irmão crente. Mas nós não conhecemos a intenção do coração. Nós não conhecemos. Por exemplo, eu posso estar às vezes todo dia lá, esperando que todo mundo me veja e diga que eu sou um irmão crente. E essa intenção é uma intenção orgulhosa, uma intenção má. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa com uma outra intenção. Nós temos que ter intenções puras em nosso coração. Independente do que você for fazer. Independente das coisas que forem fazer. O importante não é o que os outros vão pensar, mas sim o que o Senhor está vendo no nosso coração. Porque de longe, Ele penetra os nossos pensamentos. Então, o conhecimento de Deus, ele vai das coisas simples até as mais profundas dos nossos pensamentos. A primeira coisa que ele está falando é isso. Depois, ainda descrevendo aqui, ele coloca a questão do que está ativo e não está ativo. Não é apenas as coisas ativas e que ele consegue perceber, mas tudo. Ele coloca a expressão, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A expressão esquadrinhar, né, que vem da expressão hebraica, ela tem a ideia, na verdade, a gente não consegue expressar numa palavra em português, mas eu vou tentar trazer a ideia clara para vocês, com uma coisa que todo mundo conhece. Por exemplo, pense em amendoim. Você está comendo amendoim. O amendoim você tira aquela casca, né, e fica aquela vermelhinha do amendoim. Então você pega e começa a bater na mão, né, e de repente fica a mão cheia de farelo assim, daquela parte vermelha, né, e então o que é que você faz? Você sopra, e quando você sopra, aquela parte vermelha sai e fica só o amendoim, né? Quando você sopra, o amendoim não vai junto, sai só a parte vermelha. Então, a ideia da expressão aqui seria exatamente soprar, no sentido de quê? De separar as coisas que servem das coisas que não servem, as coisas boas das coisas ruins. O que nós temos vendo aqui é que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso pensamento, no sentido de que o Senhor, Ele sopra o nosso andar, o nosso deitar, de todas as situações ativas e não ativas, Ele sopra e consegue separar entre as coisas boas e ruins que nós fazemos. Somente Ele consegue fazer isso. Todas as coisas. A sua vida está totalmente separada. As coisas ruins que você fez e tudo. Tudo isso na mente do Senhor. Tudo isso Deus conhecendo e sabendo tudo isso que se faz. Meus irmãos, isso é muito profundo. Às vezes nós, em nossa vida, em nosso trabalho, no dia a dia, pensamos em tantas coisas. Nos levantamos, nos deitamos, fazemos tantas coisas, mas o Senhor, Ele sonda tudo isso. E Ele sopra, separando, como a casca do amendoim e o amendoim. As coisas boas das coisas ruins. Separa todas elas. Não tem como misturar as coisas, o Senhor, Ele separa tudo isso. E por isso Ele conhece todos os nossos caminhos, por onde nós trilhamos. E no final aqui, nós temos mais uma parte da descrição de como Deus conhece todas as coisas. O verso 4, Ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. No que diz respeito a falar, irmãos, as palavras que nós vamos falar, às vezes, ou que nós vamos falar para nosso irmão, ou propriamente falar para Deus, na verdade, as palavras antes de chegar na nossa boca, o salmista está dizendo que ele já conhece. Pense que quem está escrevendo isso aqui, o salmista Davi, é uma pessoa que fazia cânticos ao Senhor, que cantava a Deus, e ele está falando que mesmo antes dele cantar, o Senhor já conhecia todas as coisas que estavam no seu coração. Você veio hoje aqui num dia do Senhor e está num período de louvor, né? Num momento de adoração, de glorificação a Deus, nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor, Ele conhece tudo o que está no seu coração, antes mesmo de você falar. Antes mesmo disso acontecer, o Senhor, Ele já conhece. E conhece muito bem. Por isso não tem como nós fugirmos do que Deus sabe. Não tem como esconder do que Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas.
O salmista então coloca aqui agora, trazendo uma conclusão. O verso número 5 é uma conclusão do seu pensamento acerca do que Deus sabe. Ele descreveu, ele é um Deus que conhece as coisas simples, ele é um Deus que conhece os pensamentos, o propósito do nosso coração, ele é um Deus que consegue separar, esquadrinhar, soprar e separar entre as coisas boas e ruins que nós fazemos, e é um Deus que consegue perceber as palavras antes mesmo de chegarem à nossa boca. E ele diz então: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Ou seja, para o Senhor saber tudo isso, é como se Ele estivesse a todo momento conosco, a todo instante conosco. E isso deve nos trazer sempre temor ao nosso coração. Ao entender que nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas, que consegue sondar o íntimo do nosso coração, isso deveria nos trazer temor. Bastante temor, irmãos. Bastante temor. E o verso de número 6, onde ele conclui a parte sobre a onisciência de Deus, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, ele entra numa doxologia. O que é uma doxologia? A palavra doxa vem de glória. Doxologia é um momento de glória, um momento brilhante, onde ele está começando a descrever a revelação de Deus. Nesse momento é como se ele entrasse no momento de glória. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ele está dizendo que o conhecimento que Deus tem é tão elevado que ele não pode atingir, ele não pode chegar lá, conhecer Deus na sua plenitude, plenamente. E ele fala que esse conhecimento acerca de Deus, ou seja, esse encanto que ele tem pelo conhecimento de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que é sobremodo elevado. A expressão aqui é uma expressão de espanto, irmãos. Espanto. O que nós notamos aqui é o salmista encantado com a revelação de Deus. Um outro momento em que acontece isso é o apóstolo Paulo, lá em Romanos. Nós temos uma doxologia ali também. Romanos capítulo número 11. O apóstolo Paulo está falando sobre como se desenvolve todo o trama da redenção ali, todo o plano da redenção. E quando ele chega no finalzinho do capítulo, ele diz: ó profundidades da riqueza e da sabedoria de Deus. É uma expressão de encanto pela maravilha de Deus. E nós, irmãos, esse encanto ainda está em nosso coração? Ou quando nós lemos as Sagradas Escrituras e vemos as maravilhas de Deus, nós simplesmente dizemos: isso aí mesmo, Deus é isso. Vamos para outra coisa aqui. Isso aqui, Deus também é assim. Ou nós, de fato, quando lemos o texto sagrado, acerca da revelação de Deus, de quem Deus é, isso de fato nos encanta e nos causa admiração. O que o salmista traz aqui para nós é que o conhecimento de Deus, a parte que ele acabou de expor aqui sobre a onisciência de Deus, é um conhecimento maravilhoso demais. Reflete as palavras de Spurgeon que falei no início da mensagem. A ciência e a filosofia, todas as coisas, a que mais prende aquele a quem o Filho de Deus chama de Pai, é exatamente conhecer sobre o seu ser, os seus atributos e a sua obra. Eu sei, meus irmãos, que nós estudamos muitas coisas. Alguns aqui estudam direito, outros estudam outras áreas, outros estudam medicina, sei lá, física, matemática. Mas o conhecimento que mais deve encantar o nosso coração e deve prender é o conhecimento acerca do ser de Deus. Essa deve ser a nossa paixão, essa deve ser a nossa busca, essa deve ser o nosso alvo, conhecer mais a Deus, como Ele é. Meus irmãos, o segundo momento aqui, versos de número 7 até o verso de número 12, nós temos os próximos 6 versículos, onde ele vai tratar sobre a questão da onipresença de Deus. Ou seja, o Senhor, Ele está presente em todo lugar. A primeira coisa, Deus sabe todas as coisas. O segundo momento, ele vai falar que Deus está presente em todo lugar. Não há como fugir, não há como se esconder.
Não há como dar uma fugidinha e se esconder de Deus. Não. Deus está presente em todos os lugares. É exatamente isso que ele vai falar aqui. Verso de número 7, ele começa o verso de número 7, então, trazendo uma pergunta, onde ele vai introduzir a onipresença de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Com certeza o link que ele faz aqui é com o verso 5, quando ele fala que o próprio Deus cerca ele por trás e por diante e põe a sua mão sobre ele. E ele coloca isso para introduzir a parte da onipresença. Para onde então fugirei eu? Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então a pergunta é isso. O salmista vai tratar essa parte da onipresença respondendo essa pergunta. Para onde eu posso fugir da face de Deus? Para onde eu posso me esconder do Espírito? Em que momento da minha vida Deus não vai estar vendo? A pergunta que ele vai responder é essa. E como ele responde essa pergunta? Ele responde de algumas formas. Primeiro, ele responde de forma espacial, falando sobre altura e profundidade. Observe o verso de número 8, ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, aí não, esse já é outro, mas só o verso 8, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Então, ele trata a questão espacial. Eu posso ir o mais alto que eu puder, para que Deus não me veja. Talvez o pastor da igreja não vai ver, né? Talvez o presbítero não vai ver, mas Deus está vendo, mesmo lá em cima. Eu posso ir lá no mais profundo abismo, cavar um buraco bem fundo mesmo, mais fundo que um poço lá, e botar a minha cama lá dentro para... Lá o Senhor também vai nos ver. Então, espacialmente, no sentido de lugar, não há como o Senhor vai contemplar todas as coisas, não tem como fugir. O segundo ponto aqui, o verso 9, ele vai falar da questão de velocidade. Por quê? Observe como ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. As asas da alvorada, essa expressão da alvorada, na verdade, é como o nascer do sol. Se você observar, quando o sol vai nascendo, a luz ela começa pegando nas partes, né? Então a luz vai alcançando, o raio solar vem e vai alcançando todas as partes da Terra. Todas as partes da Terra. O raio de luz, a luz que emana do sol vai alcançando todas as partes da Terra. Só que isso acontece de forma muito rápida. Na verdade, isso acontece na velocidade da luz, já que é o sol. Então o que ele está falando é o seguinte: ainda que eu subisse nas asas da alvorada, ou seja, ainda que eu andasse na velocidade da luz, ainda assim, e fosse até os confins dos mares. A ideia confins dos mares aqui é exatamente aquela ideia que a gente olha para o mar e a gente não vê que ele tem fim. Claro que com estudos maiores agora a gente sabe que tem o planeta Terra, né, e que se a gente for andando no mar a gente vai bater em outro continente. Mas o entendimento do salmista aqui era aquele que a gente olha para o mar e parece que a gente não vê fim nele. Então, isso, ainda que eu fosse andando aqui nas asas da alvorada, na velocidade da luz, e fosse até o confim dos mares, ainda assim, a mão do Senhor, ainda lá haverá de guiar a tua mão. Não importa onde você esteja, em que lugar, e não importa a que velocidade você esteja. Mesmo na velocidade da luz, o Senhor, Ele nos vê. Ele vai estar conosco, Ele vai estar presente. Isso nos traz, na verdade, duas coisas. Primeiro, nos traz temor ao coração. Porque nada do que nós fazemos, nada, absolutamente nada, foge aos olhos do Senhor. Nada. De nossas ações. Essa pergunta que ele faz, para onde fugirei, nos remete muito a algumas pessoas. Por exemplo, Adão e Eva. Os irmãos lembram da história de Adão e Eva?
Eva come o fruto proibido, que não era para ser comido, e então dá esse fruto para o seu esposo, Adão. Adão também come do fruto, e ambos pecam contra Deus. E quando Deus chega então no jardim e pergunta: Adão, onde estás? Adão tinha tentado o quê? Se esconder. Se escondendo de Deus. E o salmista diz: será que é possível se esconder de Deus? Um outro momento da história bíblica que nos remete a essa pergunta, que nos faz lembrar, é Acã. Acã era um membro de uma das tribos de Israel. E Deus disse que quando fosse, naquele momento, não trouxesse nada da parte dos inimigos. E Acã, esse homem, vê um negócio muito bom, né? E guarda então como lembrança e enterra para que ninguém possa ver que ele pegou aquele algo proibido. E o que acontece? Israel começa a perder as batalhas. Israel perde batalhas até com uma nação bem pequenininha. Bem pequenininha, Israel perde a batalha contra essa nação. Porque Deus não está. E Josué então pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Que nós perdemos a batalha com essa nação pequenininha. E Deus diz então: porque tem um dentre vós que pegou algo e está escondendo. E Deus então revela quem é Acã. Não há como esconder, irmãos. Ainda naquele momento, Acã não conseguiu esconder, mesmo enterrando o pecado ali. Isso nos remete a pensar que se você, essa noite, ainda tem aquele pecado que você não confessou, que passou o momento de contrição e você não apresentou ele diante de Deus, você talvez esteja escondendo: não, isso aqui, vamos passar aqui. O Senhor, Ele viu tudo o que aconteceu. Ele contemplou com seus próprios olhos tudo o que aconteceu. E é melhor que você confesse a Deus esse pecado. A segunda coisa é que, em qualquer lugar que nós estejamos, na luta pior que nós, na maior tempestade, mesmo estando em alto mar, ali nós temos a certeza que o nosso Consolador estará conosco. Então nós temos dois sentimentos. O primeiro sentimento de temor, diante do que nós possamos fazer, porque Deus está contemplando tudo. E o segundo sentimento é um sentimento de conforto em nosso coração, porque onde quer que nós formos, o nosso Consolador vai estar conosco, o nosso Deus vai estar conosco, onde quer que nós estejamos. E por isso Ele é onipresente. E aí, irmãos, mais uma vez ainda, Ele responde essa pergunta, versos de número 11 e 12. Ele responde essas perguntas falando na questão de luminosidade. Deus, Ele consegue ver tudo, nós fugimos dele. Se nós formos o mais alto, Ele está lá, o mais baixo também Ele está. Se andarmos na velocidade da luz, lá Ele está também. E se nós estivermos no mais claro ou no mais escuro, ainda ali o Senhor vai nos ver. Olha o que Ele diz. Verso de número 11 e 12, Ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Até as próprias trevas, extrema escuridão. Irmãos, isso vai além do que nós podemos perceber. Se eu chegar aqui agora, fechar aquelas portas ali, apagar todas as luzes, você não vai conseguir enxergar mais um palmo na sua frente. E nós podemos pensar: não, vou fazer tudo no escuro porque Deus não vai ver. O que a Bíblia está dizendo é que as trevas e a luz para Ele são a mesma coisa. Ele vê do mesmo jeito. Ele não precisa de luminosidade para poder contemplar as coisas. Ele consegue ver do mesmo jeito. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não há claro e não há escuro. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Não precisa de luminosidade. Então, nesse aspecto aqui, nós temos o salmista então falando acerca do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que sabe todas as coisas e um Deus que está presente em todos os lugares para nos auxiliar e para contemplar os nossos erros também. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, meus irmãos, é o Deus que nós temos que contemplar e mais conhecê-lo e nos encantarmos diante disso. Essa mensagem em nosso coração de hoje, ela não tem que ser simplesmente aquela mensagem que a gente sai do culto e fica, mas tem que ser aquela mensagem:
Nossa, como o nosso Deus é perfeito, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus sabe todas as coisas, como o nosso Deus ele está em todos os lugares. Que esse sentimento possa estar sendo vibrado dentro de nosso coração, possa estar ardendo dentro do nosso ser, para nós podermos sair daqui abençoados. Terceiro momento aqui, terceiro ponto, nós vamos ter o momento da onipotência de Deus. O salmista vai falar de como Deus é poderoso. E como ele está trabalhando dessa forma, ele vai colocar aqui a ideia exatamente olhando para si mesmo. Observe que quando ele fala da onisciência de Deus, ele não vai apontar para dizer que Deus sabe os maiores teoremas de física. Ele não vai apontar dizendo que Deus sabe os maiores argumentos do direito jurídico. Não. Mas ele aponta o que Deus sabe acerca do seu próprio ser, acerca do próprio salmista, acerca dele mesmo. Então, ele está sempre analisando aqui os atributos de Deus, a onisciência, a onipotência de Deus, a partir dele mesmo, a partir do próprio salmista. Então, o que acontece aqui é também que ele vai analisar a onipotência de Deus olhando para quem? Para ele mesmo. Olhando para ele mesmo. Então, é exatamente o que ele faz isso. Ó. Veja você aí no verso número 13. No verso 13, então, nós temos ele falando, verso 13 e 14, ele fala acerca do poder de Deus na sua vida e como isso deve incorrer em gratidão. Observe aí, verso 13 e 14. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então, quando ele olha para falar da onipotência de Deus, ele olha para falar sobre a criação de Deus, o poder de Deus na criação, naquilo que ele criou. Olha só como ele começa, ó. Primeiro, ele olha para ele mesmo, pois tu formastes o meu interior. A expressão para interior aqui, irmãos, é uma expressão que diz com respeito à alma, aquilo que o ser humano tem dentro de si. A alma, o espírito, aquilo que ele tem dentro de si. Então, a primeira coisa que ele olha para o poder de Deus é como Deus pode criar algo que seja tão complexo ou tão difícil de se entender como a alma. Nós temos pessoas que fazem cursos e mais cursos, por exemplo, na área de psicologia, tentando entender como funciona o pensamento, os sentimentos, as coisas que tem dentro de nós, dessa alma, né? Disso tudo que existe dentro de nós. E foi Deus quem criou tudo isso. Ele não simplesmente construiu todo o nosso sistema imunológico, todo o nosso sistema de pele, todo o nosso sistema de digestão, todo o nosso sistema do corpo humano, todo em suas complexidades. Mas ele nos dotou de um interior, que até hoje o homem tenta compreender como funcionam essas coisas, como funcionam os nossos pensamentos, como funcionam as intenções do nosso coração, como funcionam essas coisas. E isso tudo foi nosso Deus quem criou. O interior do nosso ser, ele diz, pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. A segunda coisa que ele fala aqui no verso 13 ainda, é que o Senhor terceu. A expressão de tercer é a ideia, assim como uma expressão que ele vai parar aqui um verso mais à frente, é a ideia de que, imagine, eu acho que as irmãs aqui vão entender bem melhor do que eu. Imagine você que está bordando, né? Está bordando ou fazendo aquele ponto cruz, né? Eu acho que é ponto cruz, eu não entendo muito. Mas você vai, coloca e faz de uma cor, aí corta aquela cor, aí vai de novo, bota a linha e faz com a outra cor, aí puxa, aí bota outra cor de novo, até ficar a figura ou a decoração que você vai fazer ali. Então, a ideia é exatamente essa, é que quando você foi formado no interior de sua mãe, o Senhor tercia,
O Senhor colocava cada detalhe. É tão impressionante isso, irmãos, que nós não temos ninguém que é igual ao outro. Mesmo as pessoas que são gêmeas possuem características totalmente diferentes. Por exemplo, a minha esposa, ela é gêmea, ela tem uma irmã gêmea, a minha esposa. E assim, você olha para ela, assim, quem não conhece muito, claro que ainda pensam bem parecidas. Mas quem conhece bem, vai notar que existem muitas diferenças entre as duas. Porque o Senhor, quando foi tecer no interior da mãe, mesmo estando as duas ali no interior da mãe, né? Mas o Senhor teceu cada uma separadamente. Essa aqui eu coloco essa aqui eu coloco esse ponto cruz aqui. Nessa outra aqui eu boto esse outro ponto. Isso quer dizer que o Senhor, Ele fez cada um de nós individualmente, tecendo cada característica. Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso. E o seu poder não só é expresso nas resoluções macroscópicas, no mundo grande, mas também nas coisas menores e microscópicas. O Senhor, Ele tem poder para isso. E agora o salmista até mostra para nós, nos dá uma aplicação muito grande, que o fato de Deus ter esse poder e expressar esse poder em nossa vida, deve sempre resultar em gratidão a Deus. Ele diz, graças te dou, verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informastes. As tuas obras são admiráveis. Então ele dá graças a Deus porque o Senhor, de modo assombrosamente, de modo maravilhoso, de modo que eu não consigo nem explicar, Ele me formou. Mas não só isso, Ele termina dizendo, e as tuas obras são admiráveis. Apontando não só para isso, mas para toda a obra da criação. Toda a obra de Deus. Que é muito grande, irmãos. Às vezes a gente não vê muito isso, a gente não atenta para isso. A dinâmica de nossa vida às vezes é uma correria tão grande, né, que nós não paramos para ver isso. Mas quando a gente, por exemplo, vai até a praia, ou fica de frente para o mar, né, e a gente olha como aquelas ondas, se você for naquelas ondas de surfista, ondas altas, como aquelas ondas altas vêm com tanta força, e de repente quando chega naquele momento, elas caem e vão só até aquele momento. Não passa dali. Você, às vezes, vai para outras situações em que você vai até uma flora ou uma fauna, né, ou até o zoológico, e você olha aqueles animais com aqueles detalhes tão peculiares, né, que no zoológico ou até na flora mesmo você vê aquelas plantas tão peculiares, né, com detalhes tão particulares. Você diz, puxa, rapaz, aquele animal tem essa característica, olha aquele negócio vermelho assim na sua cabeça, aquele pássaro, diferente daquele outro, que não tem aquele negócio vermelho, tem um negócio azul. Que detalhes preciosos, irmãos. Isso tudo é obra do nosso Deus. Ao observar isso, eu devo contemplar a obra de Deus e a grandeza de Deus. Ao contemplar, aí para esses lugares, aí a praia, aí numa floresta, aí no zoológico, eu devo olhar para aquilo e vislumbrar a glória do meu Deus, que criou tudo aquilo com todos os detalhes. E se eu não vou a esses lugares, irmãos, o salmista diz que eu posso olhar para mim mesmo e ver o quanto Deus é poderoso em criar tudo isso para nós. Continuando aqui agora, os versos de número 14, no verso do número 14 ainda, no finalzinho, falando sobre essas obras, ele diz, e a minha alma o sabe muito bem, ou seja, a alma dele é conhecedora disso aí. Os versos 15 a 16, ele vai tratar aqui sobre um detalhe maior dessa criação, da criação do homem. É como se ele tivesse resumido, Deus deu a alma ao homem, criou o seu interior, Deus criou também o seu próprio corpo, o seu ser, e Deus criou também toda a criação, e por isso eu dou graças a eles. Agora ele entra em detalhes. O verso de número 15 a 16 agora, ele vai trazer detalhes da criação de Deus. Ele vai trazer detalhes de como o Senhor criou o ser humano. Olha, observe aí, verso número 15, ele diz, os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Então, ele está falando aqui que não foi oculto a Deus o momento em que os ossos deles foram formados. Quando crescia o primeiro fileto lá, que futuramente se tornaria um osso, naquele feto ainda na barriga da mãe, o Senhor já conhecia e já via aquele momento. Quando aquele feto estava ali, ainda se formando, logo após a fecundação, quando aquele feto estava ali, juntou ali a fecundação, né, das duas células, a do pai e a da mãe, nós temos ali a formação daquele embrião, naquele embrião ali, o Senhor já concebe a vida e os seus detalhes. E ele olha aí, que vai tecendo cada momento, né? Como vai ser essa pessoa? Essa pessoa vai ser assim, vai ter os olhos dessa cor, vai ser dessa forma. Isso nos remete, irmãos, a entendermos quem nós somos. Às vezes nós vemos tantas pessoas que são insatisfeitas, né, com quem você é. Ah, porque eu não queria ter os olhos dessa cor, eu queria ter os olhos dessa. Ah, porque o meu cabelo não é assim. Meu irmão, quando o Senhor formou a sua vida, Ele fez com detalhe você, e fez você dessa forma para a glória dEle. Você é uma obra de Deus, que foi feita dessa forma, e Ele é o Criador disso tudo. Por isso nós devemos agradecer por cada detalhe peculiar que nós temos, irmãos. Cada detalhe. Às vezes nem tudo nos agrada, por conta da nossa pecaminosidade, de não compreender a grandeza de Deus. Mas a forma que Deus fez você e a mim é uma forma peculiar, é uma forma própria. Ele foi lá, quando ainda estava o embrião formado. E ele diz o seguinte, verso de número 16: os teus olhos não viram a substância ainda informe. Informe porque quando está o embrião ali, não tem forma nenhuma. Você imagina que a célula do homem e a célula da mulher ali, quando está ali ainda na barriga da mãe, ela se forma, não tem forma nenhuma. Quem já teve filho agora recentemente e fez o ultrassom, né? Logo no início você faz o ultrassom e você não vê quase nada. Você faz o ultrassom lá na barriga da mãe e você não vê quase nada. Aí você olha e diz, oh, como está lindo, mas você vê só um embrião, né? Lá, ainda está informe. Aquilo ainda está informe, mas o Senhor já está vendo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, aí a expressão diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso nos remete a dizer que Deus tem um livro, e que nesse livro, quando o embrião ainda estava ali, formado ali, aquele feto, o Senhor já estava escrevendo todos os dias. Imagine lá, o seminarista Cleiton aqui, está lá, e ainda está informe. Não tem nem cara de Cleitinho ainda. Então está lá, o seminarista lá, informe, ninguém sabe nem quem vai ser ele. Tal. E Deus já está dizendo assim, olha, no dia 3 de abril, o seminarista Cleiton vai estar lá na congregação presbiteriana de Mangabeira, em Sapé, falando sobre o Salmo 139. Pontos. Já estava escrito no livro de Deus. O Senhor, Ele já escrevia todos os meus dias naquele livro, quando a minha substância ainda era informe, como não tinha nada. Isso nos leva, irmãos, a descansar em Deus, a entender que os nossos dias e o que vai acontecer daqui para frente, está tudo escrito, e tudo no poder e no domínio do Senhor. A situação do Brasil hoje é uma situação difícil, de crise econômica, de crise política, e mais do que isso, de crise moral. Mas quando nós olhamos para esse texto, que o nosso Deus Todo-Poderoso escreveu cada dia de nossa vida, nós entendemos que Ele escreveu também toda a história desta nação. E que para onde essa nação está caminhando, isso nunca, em nenhum dos momentos, vai fugir do controle do nosso
Deus. Esse Deus que é todo-poderoso. E ele diz que esses dias foram escritos e determinados. Vale a pena aqui abrir um parênteses o seguinte: a expressão aqui não diz assim, que Deus então usou a sua onisciência, olhou lá no futuro, como ia acontecer, e escreveu. Não. Mas a Bíblia diz que ele escreveu e determinou. Isso significa que o que acontece hoje é porque ele determinou naquela época. Não quer dizer que ele viu lá no futuro e escreveu. Não. Quer dizer que ele determinou o que de fato iria acontecer. A expressão diz: cada um deles escritos e determinados. Verso número 16. Quando nenhum deles havia ainda. Nosso Deus é um Deus onipotente. E aqui nós chegamos então, em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele tem todo o poder. Ele consegue sondar as coisas mais simples, ele consegue sondar a intenção do nosso coração, ele consegue ver as palavras quando nem chegou à nossa boca, ele consegue esquadrinhar os nossos pensamentos, as nossas ações, ele consegue soprar para separar as boas das ruins. O nosso Deus também ele é onipresente. Ele está no mais alto, no mais baixo, na velocidade da luz, no claro, no escuro. Nosso Deus é onipresente. Nosso Deus é todo poderoso, porque Ele formou o nosso interior, formou o nosso exterior, criou todas as coisas da criação e fez tudo isso com muito detalhe, inclusive escrevendo e determinando todos os nossos dias. E em terceiro lugar, irmão, nós temos aquele momento do Salmo, né, que nós dizemos o seguinte: poxa, o Salmo vinha tão bonito aqui, esse momento aqui, essa parte do Salmo. Então, bom que a gente lê só até aqui, né? Vamos ler o Salmo só até o verso 17, né? Só até o 18. Né? Porque o verso 17 e 18 ainda é sobre o poder de Deus, né? O verso 17 e 18 ainda é sobre o poder de Deus. Mas quando chega do 19 ao 24, a gente diz: poxa, essa parte aqui. Mas é exatamente essa parte que eu queria falar um pouco com vocês. Mas antes disso, vamos falar sobre esse verso 17 e 18 aqui. No verso 17 e 18, ele está falando do poder de Deus. Primeiro ele coloca o poder de Deus operando nele. Depois ele dá detalhe de como isso foi feito. E verso 17 e 18 ele conclui, então, fazendo uma outra doxologia. Ele diz o seguinte: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem chegar ao fim. O que o salmista está dizendo aqui é que o poder de Deus é tão grande que os seus pensamentos ou os seus planos, até mesmo para dizer os dias dele, os dias da vida dele, são os pensamentos que estão acima dos nossos pensamentos. Aquela expressão de Isaías que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É exatamente esse. Às vezes as coisas acontecem em nossa vida e a gente não sabe por que acontece. Às vezes a situação fica tão difícil para nós olhamos a situação e pensamos: poxa, como é que Deus fez isso? Como é que Deus operou aquilo, né? Por que isso, Senhor? A gente não entende, né? Como o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Abacuque parece que não entende bem ali como Deus está trabalhando, mas é porque os pensamentos do Senhor, Ele excede os nossos. Se nós parássemos para contar os pensamentos de Deus, nós contaríamos, sem jamais chegar ao fim. Eles excedem aos grãos de areia. Né? Alguém já parou para contar grão de areia? Não, né? Você pega um punhadinho de areia assim, você não consegue nem contar quantos grãos tem ali. Eles excedem isso. Os pensamentos do Senhor são incontáveis. Então, nosso Deus é todo poderoso. E versos 19 a 24, irmãos, eu queria tratar sobre essa parte agora, desse momento imprecatório do salmista. O salmista, após contemplar a grandeza de Deus, após colocar a grandeza de Deus nesse cântico, após falar que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, ele começa agora a ter um sentimento dentro de si, um sentimento que nós chamamos de sentimento imprecatório. Que tipo de sentimento é esse? É um sentimento que ecoa da justiça de Deus às nossas vidas. Existem muitos outros salmos como esse. São alguns salmos que muitas vezes nós lemos nas Escrituras e que às vezes a gente não compreende muito bem, porque diz: como é que pode o salmista dizer assim, porque eu tenho ódio consumado?
Poxa, Davi, você colocar isso aqui num salmo dizendo que você tem um ódio consumado, como é isso? Davi estava certo, Davi estava errado, como é isso? Então, esses salmos imprecatórios, eles são colocados nas Escrituras em vários momentos, porque eles expressam exatamente a reação de um filho de Deus à justiça de Deus, a reação de um filho de Deus à própria obra de Deus, a quem Deus é, e operando de acordo com Ele é. E a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento imprecatório, para não dar lugar ou ocasião à carne, e na verdade não ser um sentimento imprecatório como o do salmista, mas ser um sentimento mau do nosso coração. Então vamos entender um pouco. Dos versos 19 a 20, o salmista vai falar desse sentimento imprecatório em relação aos homens, que ele chama homens de sangue. Dos versos 21 e 22, nós vamos ter ele falando desse sentimento imprecatório diante de si mesmo. E dos versos 23 e 24, ele vai tratar ainda desse sentimento imprecatório, só que em relação a Deus. E é para a gente ter um cuidado para entender como é que a gente pode ter esse sentimento. Então veja você, ele começa primeiro falando em relação aos homens maus. Ele diz: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então, esses homens de sangue provavelmente são homens que praticam homicídios, que matam, né? Homens perversos, ele diz, desse cabo do perverso. Então, a oração do salmista Davi é clamando a Deus, que diz: tomara, Senhor, que tu desse cabo, que tu realmente tomasse conta desse homem de sangue, desse homem perverso, esse homem que se rebela maliciosamente contra ti, que falam malícias. Então, o que nós temos aqui é a ideia, na verdade, de que esses homens, eles transgrediram tanto o nosso 6º mandamento, que é não matarás, como também o nosso 3º mandamento, que é tomar o nome do Senhor em vão. Eles usavam da língua para pecar, né? Diz, eles rebelam maliciosamente e também tem inimigos que falam malícia. Então, esses homens que são inimigos, que falam maliciosamente, que são homens de sangue, que são perversos, o salmista então está irado contra eles. Está irado contra eles. Pessoas que com a sua língua falam contra o próprio Deus. A ideia é essa. Ou seja, o salmista, após contemplar a grandeza de Deus, agora, ele não consegue ficar diante de homens que deturpam Deus, sem rogar a Deus que Deus dê cabo deles. A realidade é essa. Deu para entender? O salmista, após contemplar, após compreender o conhecimento de Deus, o poder de Deus, Deus onipresente, ele chega agora diante de pessoas que começam a falar mal de Deus, e ele não aguenta esses homens que falam mal de Deus, que falam maliciosamente, que falam contra o seu Deus, porque o seu Deus para ele agora é muito importante. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, estava tendo um treinamento lá em Recife, num dos centros lá, não lembro bem qual foi o centro, de humanas, alguma coisa de humanas, e eu vi alguns panfletos colados assim na parede. E o panfleto, ele dizia o seguinte, ele dizia, colocando textos acerca da Bíblia, né? Textos isolados da Bíblia, sem o mínimo de contexto nenhum, dizendo que Deus mandou matar. E disse Deus, vá e mate todos. E disse Deus, vá e mate todos. E disse Deus, vá e faça isso. E disse Deus, vá e faça isso. Depois bota texto lá de Jesus dizendo, eu vim para a espada e não para a paz. Depois coloca texto do Espírito Santo. O Espírito Santo veio com juízo e matou Ananias e Safira. E começou a pegar esses textos isolados e no final ele colocou, venha e nos ajude a tirarmos essa praga do Pai, do Filho e do Espírito que alienam as pessoas. Tinha exatamente isso lá no texto. Meus irmãos, quando eu vi aquilo, talvez tenha sido uma reação de impulso, mas eu não consegui contemplar aquilo, depois de ler, sem correr
com todos os meus esforços e rasgar todos os cartazes que estavam escrito aquilo, colados no lugar onde eu estava. De forma nenhuma, eu não consegui. Porque aquilo, irmãos, é falar maliciosamente contra Deus. E se algo ofende ao nosso Deus, nós que amamos a Ele, que contemplamos a sua face, que nos encantamos em conhecê-lo, não há como nós olharmos para isso tudo e ficarmos parados, sem fazer exatamente nada. Pense em Davi. Davi está lá olhando e falando, Golias está lá dizendo assim, cadê o Deus de vocês que não manda ninguém? Cadê o Deus de vocês que não manda ninguém? Que Deus fraquinho é esse? Que Deus fraquinho é esse? Davi chega para trazer a comida do irmão e diz, quem é esse incircunciso aí que está falando contra o nosso Deus? Me dê aqui que eu vou ali. Aí Saul, não, Davi, Saul não é assim, precisa da armadura não, eu vou ali e derrota o gigante Golias e traz a cabeça dele. Meus irmãos, nós não podemos aceitar afronta ao nosso Deus, ao Deus das Escrituras. Se possível, dar a própria vida por isso. Se nós amamos o nosso Deus a esse ponto, meus irmãos, eu não sei até que ponto o Brasil vai chegar da forma que está se encaminhando, mas pode chegar momento em que você vai ter que dar a vida. Pode chegar momento em que vai confrontar você e dizer assim, rapaz, tu é que serve esse Deus aí, é? De Jesus, aquele homem na cruz. Ele diz assim, eu sirvo a esse Deus sim, creio nele, e não abro mão dos meus princípios, pois eu creio num Deus que me criou, que me teceu lá no interior da minha mãe, quando os meus ossos ainda eram informes, não tinha formato ainda. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sonda todos os momentos, um Deus que está presente em todos os momentos. E a oração de Davi aqui, Senhor, dê cabo do perverso. E a minha oração naquele dia, irmãos, da universidade, foi exatamente isso, Senhor, dê cabo do perverso. Dê cabo dessas pessoas que falam maliciosamente. Os versos de número 20, 21 e 22, ele vai falar exatamente com relação a ele mesmo, esse sentimento. Ele diz, Senhor, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Esse ódio consumado, irmãos, não é um ódio que que parte do nosso coração, mas é um ódio que emana da justiça de Deus. É um ódio pelo zelo do nosso Deus. E isso, meus irmãos, às vezes tem que estar no nosso ser. Será que você tem aceitado pessoas falarem contra o seu Deus na sua frente direto e vocês não falam nada? Será que você tem aceitado? Há uma necessidade, meu irmão, porque o conhecimento de Deus, o encanto pela face de Deus, por entender Deus, gera em nosso coração esse zelo pela expressão do Deus vivo. Gera esse zelo. Nós precisamos ter esse zelo em nosso coração. E por isso ele diz, não aborreço eu, Senhor, com ódio consumado. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ou seja, aquelas pessoas que são inimigos de Deus, são inimigos também meus. O que ele está dizendo é isso. E esse é o sentimento, irmãos, que devemos ter. Olhar para aquelas pessoas que são inimigos de Deus e mostrar que eles também são nossos inimigos. E em último lugar, nós precisamos observar que existe uma linha bem tênue, uma linha bem fina, que separa o sentimento imprecatório, retirado da justiça de Deus, e o sentimento humano, de pecado. Às vezes você fica irado com uma pessoa, mas na verdade o sentimento não é esse sentimento imprecatório que o salmista diz aqui. Aquela pessoa não é inimigo de Deus, mas às vezes você taxa ela de inimigo de Deus, e fica irado com ela por conta de um problema pessoal. E por isso nós devemos ter cuidado, porque existe uma linha bem fina entre o sentimento de ira com respeito a Deus, a pessoas estarem falando contra Deus,
E o sentimento de ira com respeito às pessoas, um sentimento pessoal nosso, que vem de nossa natureza pecaminosa. E esse sentimento de ira nos leva a pecar. Então existe uma linha bem fina entre essas duas coisas. E nós, como cristãos, temos que entender essa linha fina que existe entre essas duas coisas. E olhar e colocar. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus chega no lugar, no templo, e de repente pega um chicote e derruba tudo ali no templo, dizendo que a casa do Senhor não é casa de comércio, mas é casa de oração. Esse é um sentimento imprecatório, parecido com o sentimento que o salmista teve aqui. Mas se, por exemplo, eu chegar hoje numa igreja que vende CDs lá, e a igreja não está vendendo o meu CD, eu sou um cantor, e eu chego lá e não estou vendo meu CD não, rapaz, essa igreja aqui é casa de comércio, não é casa de oração, e chego batendo tudo lá, só porque eles não estão vendendo o meu CD, eu sou cantor, não estão vendendo o meu CD, e isso parte de um sentimento pessoal agora. Então, precisamos distinguir isso, porque em determinadas situações de nossa vida, nós temos um sentimento imprecatório com relação a Deus, só que às vezes isso é contaminado com um sentimento pessoal nosso, e isso pode nos levar a pecar. E é por conta disso que o salmista, com medo disso, olha só como ele coloca, ele começa a falar acerca de Deus, ele diz, é como se ele estivesse reportando, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, eu aborreço, eu dou um ódio consumado, mas Senhor, sonda, me investiga, vê se há em mim alguma intenção mal, algum caminho mal, e me guia pelo caminho certo. O próprio salmista tinha esse temor de que o sentimento imprecatório dele, com relação a alguns homens de sangue, tivesse uma participação pessoal de si próprio, tivesse uma participação do próprio ser. Então ele pede, que o Senhor sonde o seu coração. E é por isso, irmãos, que nós pedimos. Ele já sabia que o Senhor sondava. Veja que no verso 1 ele já diz o salmo, o Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor já sonda ele. Por que ele pede novamente? No verso de número 23, exatamente, ele pede novamente porque ele está se reportando a isso, a essa situação. Senhor, sonda-me. Dá uma olhadinha aqui, Senhor, no meu coração. Eu sei que eu estou muito bravo com aqueles homens que fizeram esse mal contra o Senhor, mas essa brabeza minha, essa ira, é realmente por causa do meu temor a Deus, é realmente por causa de eu contemplar a Tua santidade, a Tua glória, ou isso na verdade parte do meu coração, da intenção do nosso coração? Às vezes, irmãos, nós devemos orar ao Senhor dessa forma. Senhor, som do nosso coração, eu não estou conseguindo enxergar, Senhor. O meu posicionamento é correto com relação a isso. Porque eu estou numa discussão com um irmão e essa discussão está... Senhor, me ajuda aqui, sonda, tem alguma coisa de mim próprio? Eu estou simplesmente olhando para o Senhor e fazendo conforme o Senhor quer. Por isso, irmãos, o termo diz, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser nossa oração, irmãos. Olha em nós, Senhor. Às vezes nós não conseguimos identificar o caminho mau, mas o nosso Deus, aquele que sopra e tira os pensamentos maus e deixa os bons, tira a casquinha do amendoim, deixa só o amendoim, esse Deus, ele consegue identificar os caminhos maus de nossa vida. Devemos orar assim. Algumas aplicações, irmãos, para terminar. O texto traz muitas aplicações, eu quero retomar só algumas. A primeira é que a compreensão da face de Deus, conhecer o ser de Deus, deveria nos inclinar a adorá-lo. O momento de adoração, irmãos, e de louvor, principalmente num culto a Deus, ele deve ser um momento que deve se voltar exatamente para o enaltecimento do ser de Deus. O momento de culto, ele deve ser voltado exatamente para isso. Os nossos cânticos devem ser voltados para isso. Existem muitos cânticos que são muito lindos, têm melodias muito lindas, mas no momento em culto a Deus, em que nós refletimos sobre a grandeza do nosso Deus, nós temos que olhar para essa grandeza e enaltecer e exaltá-la, porque é para isso que nós viemos.
Então, o conhecer a face de Deus nos leva a compreender melhor. Por exemplo, às vezes você está cantando um hino, e você canta um hino, por exemplo, aquele Santo, Santo, Santo. Aí você diz assim, você canta e nem entende, às vezes, Deus é Santo, Santo, Santo. Eu sou pecador, pecador, pecador. Meu Deus, como eu estou aqui, somente pelo sangue de Cristo. Então, quando você canta o hino, isso passa a entender melhor. Então, conhecer a face de Deus, conhecer a grandeza de Deus, isso nos leva a adorá-lo, a nos prostrar diante dele e a oferecer adoração. Em segundo lugar, não há como se esconder de Deus. No seu dia a dia, você vai sair daqui depois, vai dormir, amanhã você vai trabalhar, e talvez muitas coisas aconteçam na sua vida durante essa semana, eu não sei. Mas seja o que aconteça, o Senhor vai estar contemplando cada uma delas. E por isso deve trazer temor no nosso coração. E cuidado. Terceiro, que ao contemplar a grandeza de Deus, nós temos que ter assombro e santa reverência diante de Deus. Pense, meus irmãos. Pense. Se eu consigo compreender que o meu Deus é todo-poderoso, que o meu Deus é santo, que o meu Deus é onipresente, que o meu Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Como eu me achego para cultuá-lo no domingo? Como? Com total reverência a Ele. Com total reverência. Os puritanos diziam que antes do culto solene, é necessário que se haja uma preparação. Eles costumavam gastar um tempinho antes, talvez umas meia horas, né? Se preparando para o momento do culto ao Senhor. Se preparando para que naquele momento eles pudessem ofertar o verdadeiro louvor a Deus. Precisamos ter essa reverência. E o quarto aplicação é que o sentimento imprecatório é algo que deve estar notório em nossa vida, esse tipo de sentimento. Porém, nós devemos ter bastante cuidado para que isso não saia de nós mesmos, mas sim seja um sentimento com relação ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento para orarmos ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua igreja com essa mensagem e que nós possamos pensar nisso. O encanto pela face de Deus revelado em sua palavra. Que a partir desta noite você possa ficar encantado com as verdades de Deus revelada em sua palavra. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado por este salmo, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar a ter esse encanto pela tua revelação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar a ter esse encanto pelo ser de Deus. A olharmos para os atributos de Deus, Senhor, a olharmos para a onisciência, a olharmos para a onipresença, para a onipotência de Deus, para a santidade de Deus, a olharmos para isso tudo, Senhor, e nos encantarmos, nos maravilharmos, Senhor, com isso. Que o conhecimento acerca de Ti, Senhor, nos traga prazer. Que o conhecimento acerca de Ti, Senhor, a cada dia nos traga suficiência, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, estar correndo atrás de experiências religiosas, mas nós precisamos estar correndo atrás de conhecer mais o nosso Criador, conhecer mais o nosso ser e aprender mais do Senhor. Oh, Deus, continua falando ao nosso coração durante toda esta semana, Senhor. Que estas palavras meditadas agora, Senhor, possam reverberar, Senhor, possam repercutir, Senhor, em nossa segunda-feira, em nossa terça-feira, quarta, quinta e sexta e sábado, Senhor. Que nesta semana nós possamos estar pensando no quanto nosso Deus é grandioso, maravilhoso. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.